Boa noite. O Senado agora está no ar. O presidente do Congresso marcou para o dia 17, às 7 da noite, uma sessão para análise de matérias vetadas pela presidente Dilma Rousseff. Na pauta, itens polêmicos, como o veto ao reajuste dos servidores do Judiciário. Renan Calheiros também anunciou uma reunião com os líderes do Senado para definir as propostas a serem votadas nos próximos dias. Nós vamos ter sessão do Congresso Nacional para apreciação dos vetos. É muito importante que ela aconteça, porque na sequência nós precisamos votar a LDO e o orçamento de 2016. Nós vamos amanhã reunir os líderes para definirmos a nossa pauta da semana e dos próximos dias. Nós temos 2 medidas provisórias trancando a pauta. Elas serão apreciadas amanhã, porque nós só podemos apreciar depois de um prazo de 48 horas, há um acordo de procedimento aqui na casa, mas elas serão apreciadas na quarta-feira e nós tocaremos os outros projetos que são prioritários. Como vocês sabem, o Senado tem votado tudo, absolutamente tudo, que foi mandado pelo governo federal para casa. Nós temos feito a nossa parte. O Senado foi propositivo, já propôs uma agenda de desenvolvimento e de mudança. Nós estamos trabalhando para que essa agenda ande. É evidente que ela não será jamais uma agenda do Legislativo, ela precisa ser uma agenda de todos os poderes, mas o Senado Federal ele tem feito a sua parte. Nós estamos aguardando matérias que são importantes, que estão tramitando na Câmara dos Deputados, a CPMF, a DRU e a repatriação. A repatriação, vocês lembram, ela trancou a pauta do último semestre legislativo. Mas houve uma exigência da Câmara para que ela fosse tramitar primeiro na Câmara. E o Senado não fez nenhuma objeção. Nós estamos na expectativa de que a Câmara conclua a apreciação da repatriação. Se a Câmara não concluir, será o caso de nós conversarmos com os líderes para darmos prosseguimento à tramitação da matéria originária aqui na casa. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Campbell, se reuniu hoje com o presidente do Senado, Renan Calheiros. Eles trataram de uma proposta de emenda à Constituição que viabiliza a integração de dados entre diversas instituições públicas. Campbell é o presidente da Comissão de Juristas que prepara um anteprojeto para desburocratizar a administração pública. Ele fez um balanço da reunião de trabalho desta segunda-feira. Nós vamos regulamentar o princípio da eficiência administrativa de que dispõe o artigo 37. E isto requer um anteparo de uma emenda constitucional para que haja autorização constitucional da regulamentação. Independentemente da tramitação desta PEC, nós trabalhamos já aprovamos hoje o artigo que inaugura um estatuto contra a burocracia nacional. Será vedado ao poder público, por seus prepostos, servidores, etc., solicitar, exigir, enfim, qualquer tipo que seja, de documento ou informação de que disponham os bancos de dados das entidades públicas. Ou seja, quando você se dirigiu ao balcão, dar seu nome e o seu documento de identidade, todos os demais dados, como se está kit com Receita Federal, se está kit se for uma empresa, abertura de empresa, se está kit com Corpo de Bombeiro, com todos esses alvarás outros são exigidos hoje, nós estaremos hoje, a proposta aprovada na comissão, deliberada e aprovada na comissão, extingue isso tudo. Há um parágrafo único neste artigo, que é necessário, em que cria protocolos de interação entre os bancos de dados. A relação entre poder público e organizações da sociedade civil vai ser debatida pelo plenário esta semana durante a votação da medida provisória 684. Outra MP que tranca a pauta é a 685. Ela cria o programa que estimula o devedor a desistir de disputas tributárias, estabelece que operações com alterações tributárias devem ser comunicadas à Receita e permite a atualização de 12 taxas públicas pelo Poder Executivo. O texto da medida provisória 685 que chegou ao Senado já não é o mesmo que saiu da comissão mista. Os deputados retiraram a exigência das empresas enviarem à Receita Federal mais dados de suas movimentações tributárias.
A MP estabelecia que o fisco deveria ser avisado de atos ou negócios que envolvessem supressão, redução ou adiantamento de tributos. O relator vai tentar trazer de volta o texto retirado pela Câmara. A segunda parte caiu, que tratava principalmente da questão de planejamento tributário. Eu lamento, porque eu acho que foi um projeto construído a várias mãos, inclusive entre nós da oposição, Receita Federal, empresas e várias instituições jurídicas. Espero que seja restabelecido aqui no Senado. Os deputados mantiveram a parte da medida que facilita a negociação de débitos com a Receita Federal, por meio do Programa de Redução de Litígios Tributários, o ProRelite. ProRelite, que é uma possibilidade de renegociação com débitos fiscais, com prejuízos fiscais de débitos de empresas com o fisco. A outra medida provisória que está na pauta é a 684. Ela chegou ao Congresso com 2 artigos. Agora ela tem 88. Isso porque o texto original tinha basicamente uma função: mudar o prazo da lei que regulamenta a relação entre organizações de sociedade civil com o poder público. Parlamentares aproveitaram para fazer ajustes à própria lei das ONGs, que foi aprovada em 2014. A questão também de prestação de contas de entidades, tem uma diferença entre entidades mais complexas e menos complexas. A questão das compras, a lei anterior exigia que as entidades tivessem um regulamento de compras quase igual à lei 8666. Nós estamos tirando isso, mas também ao mesmo tempo estamos dando mais transparência e fazendo cobranças de maior fiscalização. Então eu acredito que é um avanço muito grande. O presidente Dilma Rousseff sancionou hoje a lei que cria o Programa de Combate à Intimidação Sistemática. O objetivo da nova legislação é prevenir e combater a prática de bullying nas escolas por meio da capacitação dos profissionais de educação para implementar ações de discussão, prevenção e solução do problema. Apresentar uma legislação que consiga regular toda a prática esportiva no país. Esse é o desafio da Comissão de Juristas encarregada de elaborar o anteprojeto de Lei Geral do Desporto, que fez hoje no Senado a segunda reunião de trabalho. Os membros da Comissão de Juristas concordam que há muito a se modernizar na legislação esportiva brasileira, que está defasada. A base desse sistema remonta ao Decreto-Lei 3.199, cuja exposição de motivos deixava clara as inspirações fascistas daquela legislação. Falava em eugenia da raça, proibia mulheres de praticar determinados esportes. A legislação brasileira, ela foi feita pela lente do governo e remendada pelos interesses dominantes do esporte, principalmente das entidades do futebol, tanto que ela é viesada para o futebol. Atualmente, a principal lei que regulamenta os esportes brasileiros é a Lei 9.615, mais conhecida como Lei Pelé. Mas existem muitas outras. Existem leis esparsas com dispositivos que conflitam, daí a necessidade de fazer esse ajuste e consolidar toda a legislação desportiva num texto único, para não ficar mais essa coxa de retalhos que é hoje o nosso mosaico de legislação desportiva brasileira. Aqui nós não precisaríamos, portanto, ter a Lei Pelé como o texto base, a nossa Lei Geral do Desporto atual como texto base, porque nós não trabalharíamos, pelo menos essa não foi a missão que nos foi trazida, não trabalharíamos com uma reforma da Lei Pelé, e sim com uma nova Lei Geral do Desporto. Ficamos por aqui. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação. E daqui a pouco, ao vivo, você acompanha a reunião da CPI que investiga o assassinato de jovens no Brasil. Obrigado pela companhia. Boa noite.